Hoje eu quero falar com vocês sobre um aspecto também muito importante da nossa fé, que é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, ele nos libertou do pecado, a gente está sempre compartilhando isso, mas não apenas do pecado. Ele nos libertou de uma religiosidade que nos tornavam pessoas escravas de ritos, de superstições, de crendices. E é isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Olha só que palavras interessantes a gente deve tomar para a nossa vida essa verdade aqui. Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo aqui está fazendo uma crítica aos Gálatas, porque eles foram induzidos a se circuncidarem, a se tornarem judeus, a praticarem a lei. E Paulo está dizendo, não, vocês agora são livres em Cristo Jesus para diretamente acessar o Pai, para terem um relacionamento com Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente sabe da história da igreja evangélica, como ela surgiu, foi também um questionamento, um protesto, e por isso nós somos protestantes contra o que a Igreja Católica criou, que foi uma série de ritos, de superstições, onde o cristão era levado a viver uma escravidão religiosa, cheia de crendices pela história do catolicismo. E quando no século XVI surge a Igreja Evangélica, a partir de Martim Lutero e dos outros reformadores, nós retomamos essa liberdade. Mas nos dias de hoje, meus amados, a gente vê muitos pregadores dizendo muitas coisas aí que induzem as pessoas à escravidão. Tem pessoas que se deixam se submeter a pessoas, a estar debaixo da autoridade, porque é só o homem de Deus tal, que se ele falar, vai funcionar para mim. Ou grupos que tomam para si, muitas vezes grupos evangélicos, como sendo os únicos que têm a verdade. Então fuja de tudo isso. Você tem a sua liberdade em Cristo Jesus. É claro que essa liberdade em Cristo Jesus traz para você a compreensão de que você não deve viver de qualquer jeito. E por isso que Paulo vai dizer que tudo pode me ser lícito, né? Eu posso fazer, eu tenho liberdade, mas nem tudo convém. Porque nesse mesmo capítulo de Gálatas, Gálatas 5, no versículo 13, ele vai dizer, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Por exemplo, um movimento que está muito em voga aí é os desigrejados. Pessoas que acham que não precisam de uma comunidade, de um pastor, não para mandar nele, para você se submeter como escravo ao pastor, não. Um pastor que vai te ajudar, vai caminhar com você. Uma comunidade onde você vai servir, onde você vai ser servido, porque nós precisamos também da ajuda, né? Tanto que ele vai dizer aqui que a nossa liberdade não é para libertinagem, para viver segundo a nossa carne, segundo os nossos propósitos. Nós devemos ser servos um do outro. Então, essa liberdade também não é para você viver de qualquer jeito, não é libertinagem, mas é a liberdade que você tem hoje espiritual, de ter um relacionamento direto com Deus por meio de Jesus Cristo, sem a mediação, medianeiros, sem superstições. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade te faz compreender o quanto você precisa estar em santidade. Isso é algo livre, é algo espontâneo que sai do seu coração. Quanto você precisa de uma comunidade, você precisa de um pastor para cuidar de você. Amanhã nós estaremos lá na nossa congregação, louvando a Deus. E você tem essa liberdade de estar ali adorando ao Senhor, de estar se enchendo mais e mais das verdades que vêm de Deus. Então a gente se vê lá falando um pouco mais sobre esse evangelho, que é tão maravilhoso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que essa verdade possa sempre conduzir a sua vida,
Profetizo um dia e um final de semana abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.